Olá pessoal, tudo bem? Então, durante a disciplina a gente fala bastante sobre tamanho de grãos, sobre formação de fases, precipitação de segunda fase, todas essas características que a gente pode observar dentro do material. Mas efetivamente como que a gente consegue observar isso, né? Como é que a gente consegue avaliar essa microestrutura do material? Para isso, a gente tem que olhar ali dentro no microscópio, né? Então a gente usa o microscópio óptico ou outros tipos de microscopia mais avançados para conseguir visualizar essa microestrutura do material. Entretanto, é importante também a gente preparar o material para fazer essa avaliação microestrutural. E essa preparação para os metais a gente acaba chamando de preparação metalográfica. E a ideia desse vídeo agora é falar como que a gente faz passo a passo dessa preparação metalográfica, né? Então aqui vocês veem o nosso slide-chave da disciplina, a gente consegue observar esses passos aqui que a gente falou sobre estrutura dos materiais, microestrutura, formação de diferentes fases, grãos aqui. E a ideia é que a gente tenha a peça final agora e faça uma preparação metalográfica para observar essa microestrutura e essas características aqui microestruturais. E essa preparação metalográfica eu acabei subdividindo ela em 5 etapas. Seleção da amostra, embutimento, que eu coloquei como opcional, depois a gente vai ver qual que é a ideia desse embutimento, lixamento, polimento e o ataque químico. Então a gente vai começar com a primeira etapa aqui, que é a seleção da amostra. Quando a gente vai selecionar a amostra que a gente vai identificar ou observar no microscópio óptico, é importante que a gente identifique qual é o plano que vai trazer as melhores características que a gente vai tentar avaliar. Então, em muitas aplicações, né, que a gente tem em serviço, existem alguns planos, por exemplo, que sofrem tratamentos termoquímicos e a gente quer observar a camada de difusão de um determinado agente químico que a gente colocou lá, o carbono, o nitrogênio, enfim. E daí, para isso, a gente vai ter que fazer o corte da seção transversal da amostra para identificar ou para conseguir mensurar essa espessura de difusão do carbono. Então, sempre a gente vai tentar buscar um corte, né, que é bidimensional aqui, que represente aquilo que a gente está tentando observar dentro daquela peça, daquele componente. Em muitos casos, é interessante também que a gente faça diversos tipos de cortes, né, ou dois ou mais tipos de cortes para conseguir fazer uma avaliação um pouquinho mais detalhada da peça, né. E aqui nessa imagem que vocês conseguem ver algumas peças, né, para diferentes tipos de indústria biomédica que trabalha com implante. Então, se fizer algum tipo, por exemplo, esse implante aqui, se tiver algum tipo de tratamento superficial, para a gente conseguir ver a camada superficial de difusão de algum agente químico, é interessante fazer um corte da seção transversal e olhar no microscópio óptico. E daí, talvez, um corte longitudinal aqui vai trazer também essa distribuição ao longo do comprimento da peça, né? Então, a seleção do corte que a gente vai observar no microscópio óptico, ele vai baseada no que a gente está procurando na peça, né? O que são as características principais daquele componente, qual é a região que para a gente é mais crítica e que vai trazer mais informações. Então, para fazer o corte, é importante que alguns cuidados sejam tomados. Primeiro, durante o procedimento de corte, é importante que a temperatura não se eleve muito na peça, porque isso pode causar um tratamento térmico na peça durante o corte. Aí, quando a gente for olhar a microestrutura, a gente não está olhando a microestrutura original do material, a gente está olhando a microestrutura de um material que sofreu um tratamento térmico durante o corte. Então, a gente tenta cuidar bastante durante essa preparação metalográfica para não inserir nenhuma característica microestrutural na peça proveniente da preparação metalográfica. Porque a nossa ideia na preparação metalográfica é observar como que é a microestrutura do material original, não depois de uma preparação, né? Aqui tem alguns equipamentos que são utilizados, né, algumas fotos de equipamentos são utilizados para cortar as amostras, né? Então essa aqui é uma Kultoff, é uma relativamente antiga, né? A gente tem a nossa Kultoff também no laboratório de ensino de materiais. A ideia é posicionar a amostra numa morsa interna dessa Kultoff. A gente tem um disco de corte que vai seguir um movimento de rotação aqui. A gente tem um braço de alavanca, abaixa esse braço de alavanca e vai cortando a peça, né? A região que vai cortar a peça, basicamente, ela é definida por como que vocês vão prender o componente, a peça, na morsa. Então, o disco ele vai se manter fixo naquela dimensão de corte lá e a amostra também vai ficar fixa porque ela está presa
na morsa, né? Dentro desse slide aqui também vocês conseguem ver uma isomet. Uma isomet é como se fosse uma máquina bem menor, né? E a ideia dela é que ela tem um disco de diamante também bem menor e que ela faz cortes de longo tempo. Então, quando a gente vai cortar, por exemplo, uma amostra que é muito frágil, muito dura e muito frágil, esse equipamento a cut-off às vezes vai quebrar o disco durante o corte, ou vai desgastar muito o disco, ou vai até mesmo quebrar a peça durante o corte, fraturar a peça durante o corte. A ideia aqui da isomet é que a gente tem um material que esteja extremamente duro, que é o disco de diamante, e que ele vai fazendo um corte bem lento na peça, que daí a gente vai conseguir adquirir a superfície que a gente deseja para identificar depois no microscópio óptico. Bom, depois do corte feito, é importante que a gente também faça uma limpeza na nossa peça, porque durante o processo de corte, esses discos aí, às vezes eles liberam algum abrasivo sobre a superfície da peça. E essa limpeza pode ser feita com água corrente, mas é interessante também passar a peça no ultrassom. O ultrassom basicamente vai colocar microbolhas sobre a superfície da peça, vai fazer uma espécie de cavitação sobre a superfície da peça e vai retirar qualquer tipo de impureza que esteja aderida a essa superfície de corte, né? Depois de a gente fazer a limpeza, aí a gente vai para a próxima etapa, que é a etapa de embutimento. O embutimento é opcional, né? Então vocês podem fazer ou não o embutimento da peça. A ideia do embutimento é depois facilitar os processos subsequentes, que seriam o lixamento e polimento, e também a observação no microscópio óptico. Para a gente conseguir observá-la no microscópio óptico, ela tem que ter pelo menos um plano ali de área de seção transversal para conseguir posicionar ela no microscópio. Então, quando a amostra é muito pequenininha, a gente não consegue fazer esse posicionamento adequado. Aí uma amostra embutida, esse posicionamento vai ser feito de maneira mais fácil, né? Outro ponto também é que para lixar e polir a peça, né, para a gente conseguir segurar ela de maneira mais adequada, é importante que ela esteja embutida. O embutimento aqui ele consiste em colocar a peça numa resina ou em um determinado polímero e vai facilitar o manuseio dessa peça também para as etapas de lixamento e polimento. Então aqui tem uma peça que foi embutida, né, ela foi cortada e foi embutida. No laboratório a gente tem uma embutidora e ela funciona com baquelite. Processo então de embutimento, passar primeiro o silicone, desmoldar com mais facilidade. Aí agora a gente vai posicionar a peça no êmbolo. Isso está a peça, o lado da face para baixo é o que a gente vai fazer a análise metalográfica. Vamos posicionando uma peça no êmbolo, vamos descer o êmbolo. Isso. E agora vamos colocar baquelite em forma de pó, né? Então, vou mostrar para vocês como é que a baquelite vem. Ela vem com forma de pó. Isso. Vou colocar com um funil lá dentro. Aí fechar a trava superior. Isso. Fechou a trava superior, aí vamos subir o êmbolo para botar pressão e começar daí o ciclo térmico. Pressão em torno de 100 bar. O ciclo térmico dessa máquina a gente vai ligar agora. Ele vai aquecer até 170 graus, segurar 3 minutos, pode ligar. Começou o sistema de aquecimento, segurar 3 minutos a 170 graus e depois vai começar o sistema de resfriamento e a gente vai tirar a peça embutida. Agora a gente chegou na temperatura de 170 graus, ela ultrapassa, faz um overshooting ali, segura 3 minutos, né, vê que o cronômetro está descendo ali para 3 minutos. E depois que esse cronômetro zerar, ele vai começar o sistema de resfriamento via água. Para depois a gente fazer aí a retirada da peça já embutida. Então agora vai ligar o sistema de resfriamento. Então vai resfriar até em torno de 50 graus Celsius e a gente vai retirar a amostra. Então aqui chegou na temperatura de 70 graus Celsius, ela acaba o resfriamento,
Nesse momento a gente pode retirar a amostra. Então a gente faz o alívio de pressão para baixar o êmbolo, desliga o equipamento, abre a trava superior e aí sobe o êmbolo para fazer a retirada da amostra embutida. A amostra embutida, vê a face dela, onde a gente vai lixar, polir para olhar no microscópio. A ideia da embutidora é vocês colocarem a peça lá dentro, com a superfície voltada para baixo, depois colocarem o baquelite e ela vai ter um êmbolo que vai pressionar essa amostra e vai colocar pressão e temperatura, né? O ciclo térmico da baquelite, ela vai passar por um processo de cura que depois a gente vai ter a peça embutida. Caso vocês não tenham uma embutidora, é possível também fazer um embutimento com uma resina frio. Uma resina frio é como se fosse um polímero que está líquido à temperatura ambiente e durante o processo de cura ela vai ficar rígida, né? Essas resinas a frio, existem diferentes tipos de resina, epóxi, poliéster, acrílica, né? Elas são geralmente bicomponentes. A gente tem um agente de cura e tem a nossa resina propriamente dita. Então, a gente posiciona a nossa peça, a gente tem um moldezinho, muitas vezes a gente pode usar até um cano de PVC como um moldezinho, despeja a resina lá com agente de cura, passa pelo processo de cura que geralmente acontece a alta temperatura ambiente e depois desmolda a peça, tem a amostra também embutida em resina, né? Depois da amostra estar embutida, a gente vai para a etapa de lixamento. A ideia do lixamento é retirar qualquer tipo de estrutura que esteja danificada devido ao corte da amostra. Então a gente vai retirar através de lixas essa estrutura alterada do material para observar a estrutura real, a microestrutura real do material. Então o lixamento ele consiste em remover de maneira controlada essa camada superficial alterada do material. As lixas elas são compostas de um material que é um substrato e sobre esse substrato é colocado um determinado polímero, um adesivo aqui, e dentro desses adesivos a gente tem as partículas abrasivas, né? E essas partículas abrasivas é que elas vão retirar esse excesso de material alterado na superfície do material. Dependendo do tamanho dessa partícula abrasiva, a gente tem lixas mais grosseiras e lixas mais finas. Então, quanto mais grosseira a nossa lixa, maior vai ser o tamanho dessas partículas abrasivas, mais material ela vai remover. Mais rugosa também vai ficar a nossa superfície. Quanto mais fina a nossa lixa, menor é o tamanho desses abrasivos, menos material ela vai conseguir retirar e menos rugosa vai ser a nossa superfície final aqui, né? Então, sempre para a preparação metalográfica, a gente sugere que se comece com uma lixa mais grosseira no nosso material durante o processo de lixamento e vá migrando para uma lixa mais fina. E isso em várias etapas de lixamento, né? Então, o processo de lixamento ele consiste basicamente em retirar essa superfície do material alterada, né? Então, aqui tem um processo acontecendo, né? Então, nossa partícula abrasiva aqui, que seria identificada como a letra C, o nosso material base seria essa letra B, e a letra A seria o cavaco, a estrutura alterada sendo retirada da superfície do material. E aqui tem uma imagem também de microscopia eletrônica, mostrando a superfície de uma lixa, né? Então aqui a gente tem a nossa partícula abrasiva imersa em um adesivo que está sobre um substrato. Essa aqui seria a nossa lixa. Dentre os abrasivos comerciais mais comuns em lixas, destacam-se a alumina, né? Óxido de alumínio, e o carbeto de silício, que é o SiC aqui, né? São materiais aí que têm alta dureza e também alta resistência ao desgaste. Bom, como eu comentei, existem diferentes tipos de lixas e isso basicamente se refere a diferentes granulometrias, né? Lixas mais grosseiras e lixas mais finas. Quando a gente vai comprar uma lixa, a gente tem que dizer qual que é o número da lixa que a gente quer. Então, quanto mais menor é o mesh da nossa lixa, né? Então a granulometria da nossa lixa varia aqui em várias numerações, a gente tem diferentes tamanhos de abrasivos. Então, lixas com mesh menor, então lixas 80, lixas 50, lixas 60, tem tamanhos de abrasivos maiores. E lixas com mesh maior, aqui está em 1000, 1200, 2000, tem tamanhos de abrasivos menores.
Então aqui a gente tem as lixas mais finas, que tem um mesh alto, e aqui a gente tem as lixas mais grosseiras, que tem um mesh baixo. Sempre que a gente vai fazer uma preparação metalográfica, a gente vai migrando de lixa por lixa, né? Muitas vezes, para economizar tempo, a gente não trabalha com todas essas lixas aqui. A gente trabalha pelo menos com 3 ou 4 ou 5 até granulometrias diferentes, até chegar a 1000, 1200, até 2000 para ter um acabamento quase que começando um polimento na nossa superfície. Então aqui tem algumas imagens de microscopia eletrônica da superfície de algumas lixas e a gente consegue ver o abrasivo diminuindo em termos de tamanho, né? Então uma lixa mais grossa, aqui uma lixa 80, tem abrasivos maiores, e uma lixa 600, aqui esses abrasivos aqui já são bem menores em relação ao tamanho médio de partícula. Durante o processo de lixamento existem algumas dicas que a gente sempre dá para evitar que alguns defeitos comecem a surgir na superfície da peça. Então, a primeira dica é sempre manter uma pressão constante durante todo o processo, né? Então, evitar que a gente forme planos na superfície da peça devido à aplicação de uma pressão de maneira desuniforme, né? Bom, outro ponto também é a relação da velocidade de desbaste. Um processo que envolve, por exemplo, uma lixadeira mecânica, né, que são mecanizados, tem um motor elétrico lá que vai controlar a velocidade da lixa, é importante que a gente não sobreaqueça a peça durante o processo de lixamento. Então, às vezes a gente quer fazer o processo muito rápido e tenta colocar a velocidade máxima lá no equipamento, e a gente vai acabar sobreaquecendo a peça e fazendo um tratamento térmico na superfície do material, que é o que a gente não quer, como eu comentei anteriormente. Então sempre é importante trabalhar com velocidades que consigam fazer o desbaste da nossa peça, entretanto não causem nenhum superaquecimento. Além disso, o fluxo de água. O fluxo de água ele facilita a remoção do cavaco da superfície das lixas, né? Então qualquer tipo de pó, resíduo que foi retirado da peça vai ser retirado e também favorece para não haver nenhum tipo de aquecimento na peça. E uma dica importante também é a relação à troca de lixa, né? Como a gente vai trabalhar com várias lixas, lá da lixa 80 até a lixa 2000, 1200, quanto que a gente sabe que a gente vai trocar de uma lixa para outra? Então a dica basicamente é colocar a amostra, ou lixar a amostra sempre na mesma direção em uma determinada lixa. Aí os riscos vão ficar sempre na mesma direção. Quando a gente avançar para a próxima lixa, a gente gira 90 graus a nossa amostra. Aí os nossos riscos vão ficar 90 graus perpendiculares aos riscos da lixa anterior. Quando todos os riscos da lixa anterior desaparecerem, a gente migra para a próxima lixa e gira novamente 90 graus a nossa amostra. E esse procedimento aqui vai facilitar que a gente defina quando que a gente vai migrar para a próxima lixa, né? Quando que o processo de lixamento lixa 80 acabou e agora a gente vai para uma próxima lixa, né? Então aqui ele dá uma dica também de sequência, né, de lixamento, começando com uma lixa mais grossa, indo para uma lixa mais fina, aqui passando da 80 para 120, para 240, 320, 400, 600 e 1200 mesh, que seria uma lixa bem mais fina, e a gente já vai começar a ter uma amostra quase que polida, né? Em termos de equipamento de lixamento, a gente tem dois equipamentos que são mais utilizados. Um equipamento é a lixadeira manual. A ideia da lixadeira manual é que vocês vão posicionar a amostra num dos trilhos aí dessa lixadeira, a lixa vai ser posicionada nesse trilho e a gente vai ter um fluxo de água contínuo e vocês vão fazer todo o processo de movimentação da amostra e a lixa vai se manter estática em posição. E existem também a lixadeira mecânica, né? A lixadeira mecânica ela consiste em um motor elétrico que vai estar girando a lixa a uma determinada velocidade e vocês vão colocar a amostra lá dentro, vão deixar a amostra parada e o que vai estar em movimentação é a própria lixa. O processo de lixamento mecânico acaba sendo mais rápido, né, do que o processo de lixamento manual, só que é mais fácil também incluir planos, incluir defeitos e sobreaquecer a peça durante essa etapa. Então exige também mais cuidados, né? Bom, logo após o lixamento é importante também que vocês façam a limpeza da peça, né? Então essas lixas, como eu comentei, elas têm abrasivos na superfície e pode ser que durante o processo de lixamento, principalmente se ele for mecanizado, esses abrasivos migrem para a superfície da nossa peça.
E se eles migrarem para a superfície da nossa peça e a gente não retirar eles, a gente vai depois olhar no microscópio óptico e falar, nossa, tem uma inclusão na nossa peça, um defeito na nossa peça. Na verdade, não é um defeito da peça, é um defeito que foi adicionado ao material durante o processo de preparação metalográfica. Então a gente faz a limpeza da superfície da peça com água contínua, água corrente, né? E também banho ultrassônico novamente. A gente geralmente deixa 2 minutos no banho ultrassônico lá para retirar qualquer restício de material aderido sobre a superfície da peça. Bom, e aí a gente vai para a última etapa antes do ataque químico, que é o polimento. O polimento ele consiste em deixar a peça espelhada, tirar qualquer riscos provenientes do lixamento. Então ele é como se fosse um desgaste, um desbaste da superfície, só que de maneira bem mais fina, né? A gente tem um pano e sobre esse pano a gente tem partículas abrasivas que são colocadas em formas de emulsão ou suspensão sobre esse pano e vão facilitar esse processo de polimento. Para fazer o polimento a gente usa uma politriz. Então nas politriz ela pode ser o mesmo equipamento utilizado na lixadeira mecânica. Então é um motor que vai girando, né? A gente tem um pano ali que é colocado sobre essa politriz e a gente adiciona um material abrasivo em forma de suspensão que vai facilitar esse processo de polir a superfície da amostra, né? De espelhar a superfície da amostra. O polimento ele só vai se encerrar depois que vocês retirarem qualquer riscos superficiais na amostra. Bom, esses abrasivos utilizados, eles também são similares aos utilizados nas lixas, só que eles têm uma granulometria bem mais fina. Dentre os mais comuns utilizados é o óxido de alumínio, a alumínia, e o diamante natural ou sintético, né? Então eles estão lá dissolvidos numa suspensão e em tamanho bem pequeno, né? Tamanho médio, em torno de 15 micrômetros. Né? Dependendo do tipo de preparação que vocês desejam, é interessante já trabalhar com diamante, porque ele vai acabar dando um acabamento superficial melhor, ou pode ser também a alumina, que em diferentes tamanhos vai acabar causando também um reflexo bom em termos de acabamento superficial. É importante também salientar que existem diferentes granulometrias de abrasivos utilizados em suspensão. Então, muitas vezes é importante a gente começar com um abrasivo mais grosseiro e migrar para um abrasivo mais fino, dependendo do grau acabamento que a gente quer na nossa peça. Bom, alguns defeitos que podem ser originados devido a um polimento inadequado, eu vou mostrar aqui. Um dos defeitos é o que a gente chama de caudas de cometa. É quando a gente deixa a amostra paralisada durante o processo de polimento. O que acontece? Os abrasivos acabam entrando dentro da porosidade superficial e rasgam esse poro em uma direção, formando como se fosse uma cauda de cometa. Por isso, sempre que a gente vai fazer um polimento, é interessante que a gente mantenha o movimento da amostra em direção oposta ao movimento da politriz. Aí a gente vai estar garantindo que esses abrasivos eles vão estar agindo em diferentes direções na amostra. Outro tipo de problema, defeito proveniente do polimento, é quando a gente deixa riscos ainda na peça depois delas estarem polidas, né? E esses riscos eles podem ser provenientes de um polimento ainda insuficiente, inadequado, ou até um excesso de abrasivo que é colocado durante o processo de polimento que vai causar riscos ao invés de retirar os riscos anteriores, né? Então tem que ter esse cuidado aqui. E muitas vezes esses riscos a gente não vai conseguir mais ver a olho nu, a gente só vai olhar quando a gente chegar no microscópio óptico. E aí, depois disso, né, a gente vai fazer a limpeza da peça e a gente vai lá no microscópio óptico e vai observar essa peça, né? O que a gente vai observar no microscópio óptico nessa etapa? Bom, a gente preparou toda a superfície da peça está plana, está polida. Como é que funciona o microscópio óptico reflexivo para metalografia, né? Então a gente tem a nossa amostra lá posicionada, ele tem uma fonte de luz, ele vai emitir essa fonte de luz
sobre a superfície da nossa amostra. A nossa amostra, como está polida, ela vai refletir a nossa luz, essa luz, né? Então a gente vai ter o nosso olhinho lá que vai identificar o que tem na superfície dessa amostra, né? Então aqui tem a fonte de luz e vai refletir. Se eventualmente a gente tiver algum tipo de porosidade superficial na nossa amostra, a luz que vai bater nesses poros aqui não vai se refletir exatamente no nosso olho. Então, essas regiões de porosidade, de irregularidades superficiais, elas vão aparecer como sendo regiões escuras, que não refletiram a luz do microscópio. E aquelas regiões que estão planas vão refletir a luz do microscópio. Nesse exato momento, a gente consegue identificar uma porosidade superficial na nossa amostra. Só que os contornos de grão, as diferentes fases, a gente não vai conseguir identificar. Então, a única coisa que a gente vai conseguir identificar é se tem poro na superfície da nossa amostra e se tem eventualmente alguma trinca, alguma imperfeição, alguma irregularidade em termos de relevo na superfície da nossa amostra. Mais informações metalúrgicas a gente não vai conseguir obter nessa etapa. Daí a gente tem que partir para o que a gente chama de ataque químico. Bom, a ideia do ataque químico é a gente corroer a superfície da amostra de maneira controlada. Então a gente vai pegar um ácido, uma determinada solução ácida lá, é uma solução com determinados reagentes, e vai submeter a superfície da nossa amostra em contato com essa solução ácida, né? Essa solução ela é diluída, não é ácido puro. Existem diferentes tipos de reagentes que são utilizados. Para alguns materiais, alguns reagentes funcionam melhor do que para outros materiais. Então a gente acaba selecionando o reagente mais adequado para aquele material que a gente vai fazer o ataque químico. Dentro dos ácidos, um dos reagentes mais comuns é o nital. O nital é uma solução de ácido nítrico dissolvido em álcool, né? Então a gente pega a nossa amostra e coloca em contato com o nital por alguns segundos. O que vai acontecer? Né? Esse ácido nítrico dissolvido, às vezes é 5% de solução ou 2% de solução, ele vai começar a causar uma corrosão em regiões que têm uma energia livre maior na superfície da nossa amostra, que são algumas fases que têm alto percentual de impureza e também regiões de contorno de grão. Então ele vai começar a corroer preferencialmente os contornos de grão e a gente vai cessar essa corrosão limpando a amostra logo em sequência. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a imersão da amostra nesse fluido, nesse reagente, durante alguns segundos, 3, 5 segundos, 10 segundos, depende da concentração e do tipo de reagente que a gente está colocando. Vai tirar ele de lá, vai lavar a superfície da nossa amostra e daí vai olhar no microscópio óptico. Então esse tempo que a gente deixou em contato com o ácido, ele causou uma corrosão somente nas fases mais reativas e nos contornos de grão. Aí quando a gente olhar no microscópio, né, o que a gente vai olhar? A gente vai observar que no contorno de grão a gente teve uma região que foi comida, que foi corroída devido ao ataque desse ácido. E daí quando a gente olhar no microscópio óptico, essa região que foi corroída vai aparecer como sendo uma linha preta, porque a luz que bater ali não vai se refletir nos nossos olhos, né? Aí a gente vai conseguir ver como que é a distribuição dos grãos e tamanhos de grão na nossa amostra. Se eventualmente a gente fizer um ataque químico por muito tempo, a gente vai corroer a amostra por completo. Aí a gente vai ter que voltar e polir a amostra novamente, lixar novamente, talvez, depende do grau de corrosão que a gente causou, para depois novamente fazer o ataque químico. Então é um processo que tem que ter paciência e cuidado para a gente conseguir revelar, a gente fala isso, revelar a nossa amostra de maneira mais adequada. Bom, e depois que a gente faz todo esse processo aí, a gente consegue microestruturas como essa. Então a gente vê os contornos de grãos aqui e os tamanhos de grãos, a gente vê uma fase mais reativa, que é essa fase escura, que foi corroída devido ao ataque com o reagente. Aqui nessa amostra, por exemplo, a gente vê alguns riscos que ficaram provenientes ainda, né, um defeito proveniente ainda do lixamento, que não foi retirado por completo. A gente consegue ver essa distribuição aqui de fases, né? Então esse aqui é um aço 1020 com 0,2% de carbono. De acordo com o que a gente viu, ele tem uma estrutura ferrítica e uma estrutura perlítica, né? Então essa região escura aqui é uma perlita, a gente não consegue ver as lamelas porque elas estão bem finas e por esse aumento que a gente teve no microscópio óptico, a gente não consegue identificar essa região lamelar. Se a gente tivesse um zoom maior, uma microscopia eletrônica, um aumento maior, talvez aqui nessa região a gente conseguisse ver essas lamelas, né? Então a fase ferrítica é a fase clara, com pouco carbono, e o constituinte perlítico é composto de ferrita mais cementita em forma de lamelas aqui. A cementita tem bem mais
carbono, por isso que reagiu aqui e a gente conseguiu identificar de maneira fácil aqui, né? À medida que a gente vai colocando mais carbono na nossa peça, vai precipitando mais perlita, vai precipitando mais cementita e ferrita em forma de lamelas, e a gente vai ter uma microestrutura mais semelhante a isso aqui, né? Então esse aqui já é um aço 1050, 0,5% de carbono, vê que a gente tem um percentual aqui de perlita bem maior do que o aço 1020, só aumentando de 0,2 para 0,5% de carbono. Isso vai, obviamente, também refletir em termos de propriedades. E quando a gente vai para um aço, por exemplo, 1080, que tem uma composição química com 0,8% de carbono, vê que a gente já está bem próximo do ponto eutetoide, né, que seria o ponto que a gente teria uma estrutura 100% perlítica, e a gente consegue ver essas lamelas bem identificadas aqui através dessa micrografia, né? Então a gente consegue ver que a gente tem quase 100% de perlita na nossa microestrutura. Bom, pessoal, em termos de metalografia e preparação metalográfica, era isso que eu tinha para passar para vocês. É interessante também que vocês façam uma prática disso para conseguir consolidar as dicas que vocês viram nesse vídeo, beleza?